Fala, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu tenho alguns cursos gravados aqui no Trilhante e neste módulo nós abordaremos dois grandes assuntos, a imputabilidade e o concurso de pessoas. Nessa primeira aula, nós abordaremos a imputabilidade e para nos localizarmos onde ela se situa na teoria do crime, eu farei uma breve revisão. Vamos juntos? Turma, é o seguinte, imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade que compõe a teoria tripartida do crime. Não entendeu nada? Calma, vamos retomar todos estes tópicos. Para a gente poder analisar a imputabilidade de alguém, isso é significado de que um crime foi praticado. E na corrente majoritária da doutrina, no Brasil, crime é fato típico, ilícito e culpável. Para começar na tipicidade, qual seria o conceito de tipicidade? Seria uma conduta humana ou das pessoas jurídicas, no Brasil restrito aos crimes ambientais. Pessoas jurídicas no Brasil somente podem praticar crimes ambientais e nenhum outro tipo de crime, tudo bem? E aí essa conduta, ela pode ser dolosa ou culposa, e essa conduta, ela se enquadra, ela se amolda com perfeição a uma descrição de algum artigo incriminador previsto no Código Penal ou na legislação penal extravagante. E temos dois tipos de tipicidade no Brasil, tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal, basta que a conduta da pessoa se amolde à descrição do tipo. Então, por exemplo, furto, subtrair coisa alheia móvel. Imagina que essa subtração, ela foi feita de R$3. O indivíduo subtrai a carteira da vítima e só tinha R$3 ali dentro. Formalmente, a gente tem o crime de furto. Só que também existe a tipicidade material. Aquela conduta, ela viola o bem jurídico com relevância? Neste caso do furto, furtar uma carteira e ter R$3 ali dentro, não houve subtração de documentos, não houve grandes prejuízos para a vítima. Estamos falando apenas de R$3. Essa conduta, apesar de formalmente típica, ela não é materialmente típica. Por isso que o indivíduo não seria incriminado por conta do princípio da insignificância, a ausência de tipicidade material na conduta praticada. E quais são algumas causas excludentes de tipicidade? É um meio bagunçado na legislação. As causas excludentes de tipicidade não estão organizadas num artigo. Existe um projeto de próximo Código Penal que pelo menos o princípio da insignificância está previsto em lei, mas atualmente ele é uma criação doutrinária e jurisprudencial. E o que é o princípio da insignificância? É esse exemplo do furto que eu acabei de mencionar. O princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade da conduta por falta de tipicidade material. Tudo bem? Exemplo do furto praticado e o bem subtraído é de valor ínfimo. Combinado? Um outro exemplo de causa excludente de tipicidade é a violência física irresistível. Imagina que alguém muito mais forte que a outra pessoa pega a mão dessa vítima, segura uma arma, aponta e atira. Se houver um exame de pólvora, quem praticou o crime foi essa pessoa dominada. As digitais da pessoa dominada estarão na arma, resíduos de pólvora estarão na mão desta pessoa, mas foi ela que praticou o crime? Não, foi essa pessoa mais forte que a dominou. Então, nos casos de violência física irresistível, fica excluída a tipicidade por falta de conduta. Essa pessoa dominada, ela basicamente serviu como um instrumento para que o dominador conseguisse praticar o crime e não aparecer numa eventual perícia. Combinado? Um outro exemplo de causa excludente de tipicidade é a adequação social.
Brinco, tatuagem. No brinco é feita uma lesão na orelha para poder inserir ali o brinco. Na tatuagem é feita uma lesão na pele para que o desenho fique ali retratado. E é claro que formalmente poderíamos pensar em crimes de lesão corporal, mas por adequação social isso é algo completamente aceito na sociedade e não há tipicidade na conduta. Um outro exemplo de causa excludente de tipicidade, esse previsto em lei, só que está lá na parte especial do Código, é a coação exercida para impedir suicídio. O artigo 146, parágrafo 3º do Código Penal. Imagina que a pessoa vai se suicidar e uma outra pessoa evita esse suicídio pulando nela e acaba caindo, gerando uma lesão, alguma coisa. Esta coação exercida para impedir suicídio não é crime, é um fato atípico, combinado? Agora passaremos para a ilicitude. O que é a ilicitude? É a contrariedade entre o fato típico e a lei penal. Muitos na doutrina usam o termo de tipicidade indiciária. O que isso significa? Se o fato é típico, se ele está descrito na norma, isso é sinal que ele também é ilícito, a não ser que apareça, no caso concreto, uma causa excludente de ilicitude. E quais são as causas excludentes da ilicitude? Existem as causas genéricas, que servem para qualquer crime, e existem as causas específicas, que ficam restritas para aquele crime no qual elas estão previstas. Comecemos pelas causas excludentes genéricas da ilicitude. Estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Nós temos legítima defesa. Essa é clássica. É quando você evita que você seja vítima de um crime, causando lesão a um bem jurídico do agressor. E essa agressão é injusta. Por exemplo, eu estou andando na rua, o indivíduo vem me roubar e eu consigo evitar este roubo, causando alguma lesão corporal no agressor. Eu não irei responder por essas lesões corporais por conta de estar agindo em legítima defesa. Claro que para que eu não responda pelas lesões provocadas, eu devo ter usado os meios necessários, adequados e proporcionais para evitar a injusta agressão. Imagina que um adolescente desarmado vem te furtar e o indivíduo dá 19 tiros nele. Isso será, talvez nem seja enquadrado como legítima defesa, ou caso seja enquadrado como legítima defesa, haverá a responsabilidade pelo excesso. Tudo bem? Estado de necessidade. Estado de necessidade exclui a ilicitude quando eu provoco lesão ao bem jurídico de uma pessoa para evitar que eu tenha um bem jurídico meu violado por conta de uma circunstância não provocada por esse terceiro. O exemplo clássico é, há um naufrágio, existe apenas uma boia e eu derrubo na água uma outra pessoa para ficar com essa boia e me salvar. Eu estava em estado de necessidade. Não foi esta pessoa que provocou o naufrágio. Só que naquela situação, eu posso, por conta do estado de necessidade, afastá-lo da boia para poder sobreviver. Tudo bem? Uma outra causa excludente de ilicitude: estrito cumprimento do dever legal. Imagina a seguinte situação: a polícia tem um mandado de busca e apreensão. Toca a campainha, ninguém abre, a polícia arromba a porta e adentra no local. A polícia vai responder por violação de domicílio? Não, a polícia está em estrito cumprimento do dever legal. A polícia tinha um mandado, tudo bem? Então não é, apesar de ser fato típico você entrar no imóvel de alguém sem autorização, você está, sem autorização do morador, ali a polícia tinha autorização do mandado judicial, ela agiu em estrito cumprimento do dever legal, combinado? E a última causa excludente da ilicitude é o exercício regular de direito. Imagina que
o seu vizinho começa a construir na sua propriedade. Você pode derrubar essa construção. Você está agindo em exercício regular de direito e não irá responder por dano. Combinado? Turma, também existem causas excludentes específicas da ilicitude previstas tanto no Código Penal quanto na legislação penal extravagante. Um exemplo é o artigo 128 do Código Penal, cuja redação é: não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante. Então, aqui só serve para o aborto, essa causa excludente específica da ilicitude. E nessas hipóteses, o aborto não é considerado crime. Combinado? Agora a gente vai passar para a culpabilidade. O que seria a culpabilidade? É um juízo de censura imposto pela lei com o objetivo de analisar, de verificar se o agente ele pode ou não pode suportar a pena pelo fato típico e ilícito praticado. A culpabilidade tem 3 elementos que a gente precisa analisar. O primeiro é a imputabilidade, o segundo é o potencial consciência da ilicitude e o terceiro é a exigibilidade de conduta diversa. A imputabilidade, a gente vai começar primeiro aqui com a potencial consciência da ilicitude. O que isso significa? É a possibilidade de o agente conhecer, no caso concreto, o caráter ilícito do fato praticado. E qual que é excludente? É o erro de proibição inevitável. Qual que é o exemplo clássico? É o indivíduo que mora na zona rural, ele é analfabeto, ele já tem mais idade, ele sempre fez a roça dele de determinado modo e ele derruba uma árvore que era protegida, uma espécie protegida, ele não poderia. Aí ele descobrem que ele derrubou essa árvore para fazer a roça dele, como ele sempre fez a vida inteira, e ele recebe uma denúncia do Ministério Público Ambiental do local que ele mora. Ele entra em erro de proibição inevitável. Ele sempre agiu daquela forma e não era esperado que ele conhecesse a legislação ambiental do Brasil. Tudo bem? Aí a gente vai para inexigibilidade de conduta diversa. Qual que é o conceito? Na situação concreta, o ordenamento jurídico não poderia esperar que o agente se comportasse de maneira diversa da qual ele agiu. Quais são as excludentes? É a coação moral irresistível. Imagina um gerente do banco que tem a família sequestrada e o sequestrador manda ele abrir o cofre e fazer transferências. Ele estava moralmente impossibilitado de agir de modo diverso. A família dele estava ameaçada. Então não há inexigibilidade de conduta diversa. Ele não irá responder pelo prejuízo que ele gerou no banco. Tudo bem? Outra excludente é a obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal. Imagina que numa situação em que há hierarquia, o superior hierárquico dá uma ordem que ela não parecia manifestamente ilegal. O subalterno, ao cumprir esta ordem, ele entra em inexigibilidade de conduta diversa. Ele não pode desobedecer o superior hierárquico desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. Tudo bem? E por fim, é o tema aqui do nosso bloco, a imputabilidade. Qual que é o conceito? É a capacidade de entender o caráter típico e ilícito da conduta e agir para a consumação do crime. Ou seja, eu sei que aquela conduta é criminosa, eu quero praticar aquela conduta e eu ajo para alcançar este objetivo. E quais são as excludentes? Nós veremos a partir de agora no nosso curso, mas só para deixar registrado no seu caderno, menoridade, o indivíduo que é menor de 18 anos, alguns casos de doença mental e a embriaguez completa causada por caso fortuito ou força maior. Turma, até a próxima aula, bons estudos e um abraço, tchau, tchau!